Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus esteja guiando, iluminando a todos nós, e que nós continuemos buscando a graça de Deus para que sejamos protegidos de todos os males, fortalecidos na fé e crendo cada vez mais na bondade de Deus. 31 de julho de 2023, pedindo a Deus paz e esperança. E nessa segunda-feira nós celebramos o dia de Santo Inácio de Loyola. Aqui nos diz: Inácio nasceu em Loyola, Espanha, em 1491. Ferido durante o cerco de Pamplona, durante a sua convalescência, fez uma experiência de discernimento e conversão que estaria na base dos exercícios espirituais que comporia anos mais tarde. São os exercícios inacianos. Junto com um grupo de amigos, fundou a Companhia de Jesus em 1534, em Montmartre, na França. Teve importante papel na Contra-Reforma e na evangelização do Novo Mundo, então recém-descoberto. Faleceu em Roma no dia 31 de julho de 1556. Que os exercícios inacianos possam nos ajudar a rezar com mais profundidade. E no Evangelho de hoje temos aí Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento de uma mulher, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas. As multidões nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Essas coisas escondidas é as ações de Deus, né? O modo de Deus agir nesse mundo. A gente pensa que não, mas Deus vai agindo nesse mundo. Deus vai tentando nos salvar, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo. Não facilita a nossa vida de modo nenhum. Isso é uma coisa muito transparente. Deus não facilita a nossa vida de modo nenhum. Mas Deus deseja que a gente se salve. Deus deseja que a gente consiga construir uma vida, uma história. Deus busca e quer que a gente seja homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Por isso hoje Jesus usa essas duas referências como o reinado de Deus. Uma semente da mostarda, que é algo muito pequeno, que se torna uma árvore, sei lá, de 3 metros de altura ou 6 metros de altura, sei lá. E ali acolhe os passarinhos para fazer os seus ninhos. Outra, uma porção de fermento, 3 porções de farinha, fermento em 3 porções de farinha, que daria para alimentar muita gente. Uma quantidade de pão assim consideravelmente grande. Então, as referências do reino de Deus hoje é do pequeno que se torna grande. Entendeu? Do pequeno que se torna grande. Então, é aquilo que é pouca coisa que se torna muita coisa. É uma pequena semente que vira uma árvore grande e faz um bem danado. É uma pequena porção que se torna um alimento para muita gente. Sempre lembrando disso, esse agir de Deus significa que Deus agindo um pouquinho na nossa vida, acaba acontecendo muita coisa. Que Deus agindo de uma forma mínima na nossa vida, acaba acontecendo muita coisa. Então, o grande desafio nosso e a nossa grande esperança é que nós sejamos alimentados pela palavra de Deus.
que nós sejamos fortalecidos na fé por aquilo que Deus quer nos ensinar, e por isso a gente reza, viu? Eu faço muita questão de celebrar missa. Não gosto de reunião não, tenho preguiça de reunião. Eu acho reunião um trem assim meio chato de vez em quando, quer dizer, toda reunião é chata, né? Não gosto muito de encontros, essas coisas não. Mas acho importante a gente se encontrar em torno do altar. Porque aqui a missa é o lugar que a gente se encontra, né? Todos, né? É o espaço comum de todos. Aqui vem criança, idosos, vem jovens, mulheres, homens, vem gente bem formada, gente mal formada, todos aqui se unem em torno disso. Todos aqui se alimentam em torno da mesma coisa. Por isso, a missa é sempre muito importante isso. E essa dimensão desse reinado de Deus, viu? Dessa dimensão de que, usando essas parábolas de Jesus, a gente vai descobrindo que qualquer coisinha que Deus fizer por nós já haverá uma alteração gigante. Qualquer bênção que Deus der a nós, haverá uma alteração gigante. A gente trabalha e a gente reza muito para que essa paróquia cresça, que essa paróquia dê exemplo para essa cidade, que essa paróquia dê testemunho de Deus, que essa paróquia possa ser uma referência, viu? E que a gente não viva nessa mediocridade de coisas pequenas, sensíveis, que às vezes é o que desgasta a igreja, né? O que desgasta a vida religiosa é essa sensibilidade, essas mediocridades, essas coisas pequenas, essa incapacidade da gente de ser prático, ou essa tolerância exagerada de ficar preservando problemas ou gente problemática no meio, para que a gente, em nome da misericórdia, mas na verdade é um comodismo, né? É uma falta de clareza, uma falta de respeito para com a palavra de Deus, em que ninguém pode ser tocado, ninguém pode ser questionado, ninguém pode ser chamado a atenção, e a gente faz uma opção por um discurso vazio mesmo, um discurso sem sentido, né? Uma prática religiosa que não leva ninguém à conversão, uma incapacidade de ouvir a palavra de Deus, e por isso a gente vai vendo tanta coisa difícil por aí. E a vida é muito curta, né? Eu já tenho mais de 50 anos, 51 anos. Então quer dizer, daqui a poucos anos eu já estou com 60, acabou a vida, né? Até porque eu também, a gente vai chegando numa idade, a gente quer ficar mais quieto, a gente quer coisa mais inteligente, a gente quer coisas mais sábias. A gente quer viver a vida, ou pelo menos a gente quer ter um pouco mais de maturidade de consciência, né? Para que a gente não seja escândalo para ninguém, para que a gente não se perca, para que a gente não se venda, mas que a gente possa saber, não, esse é o caminho que Deus quer que cada um de nós prossiga e faça. Esse é o rumo que Deus deseja. E eu estou buscando esse mundo de Deus. E esse mundo de Deus tem que interferir nesse mundo nosso. Porque esse mundo nosso é hostil, né? Perigoso, né? A gente vive num mundo hostil, a gente vive num mundo perigoso, cheio de ameaças. A gente faz das nossas casas fortalezas, né? Cerca elétrica, câmara, portões, alarmes, travas, grades. A gente cria prisões para que a gente não saia na rua, né? Nossos carros são todos fechados, né? Com alarme e tudo mais. A gente cria verdadeiras realidades de prisões para que a gente se sinta seguro. Então, no lugar de a gente colocar o outro no presídio, eu crio e eu faço o meu presídio para que eu me sinta seguro. Então, que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, e que esse reinado de Deus possa transformar a nossa vida, a nossa consciência, a nossa história e o nosso coração. Um abraço e até mais.